Fala aí, turma, tudo bem? Olha só, vamos corrigir aqui com você a prova da UFPR, a Federal do Paraná, de 2026, prova de inglês. Meu nome é Celso, professor de inglês, eu sou especialista em inglês para o vestibular, eu estou aqui trazendo para você as resoluções para você entender o que de fato você precisa fazer para aprender inglês para o vestibular. Não é as aulas que você já viu, tenho certeza disso. Tá? Você precisa desenvolver vocabulário para poder fazer uma excelente leitura. E essa prova da UFPR está provando isso mais uma vez para você. A UFPR tinha uma prova, até antes da época da pandemia, uma prova que pedia bastante gramática. E nos lugares que eu trabalhei, eu fazia sempre essa observação. Provas da UFPR e provas da URGS, a Federal do Rio Grande do Sul, e outras provas pelo Brasil, algumas estaduais, algumas federais, que não usavam o Enem, essas provas de inglês pediam alguns conteúdos específicos do inglês. Quais conteúdos? Voz passiva, discurso indireto, uso de pronome e algumas coisas assim. Com o passar dos anos, as provas foram percebendo que a melhor maneira de você abordar o inglês no vestibular é trazer um vestibular próximo para a realidade que o aluno vai enfrentar na universidade. Coisa que você não pode fazer nas outras matérias, mas no inglês dá para você fazer isso. Então, as bancas começaram a migrar o modelo de prova para o modelo de interpretação textual. Provas migraram para o modelo de verificação de vocabulário e, principalmente, qual que é a ideia? É que você tenha a habilidade, a capacidade de fazer a leitura de um texto com naturalidade, que é exatamente o que vai acontecer na universidade. Bom, eu ensino isso, está aqui o link para você. Quem quiser vir começar, não é de um dia para o outro, não é de uma hora para outra, mas quanto antes você começar, mais rápido você vai perceber qual o caminho você tem que seguir para chegar na aprovação. E o que me deixa muito feliz, você vai aprender algo que você vai levar para o resto da sua vida. Dito isso, vou corrigir essa prova para você da Federal do Paraná, que é uma prova que eu achei muito boa, muito bacana. E olha, muito cuidado como você vai receber o que eu vou falar para você agora. Essa prova estava acessível. Então, se você teve alguma dificuldade com essa prova, verifique se a dificuldade não foi com o vocabulário, você não conhecia as palavras. Verifique se não é por causa a maneira como você encara o texto. Talvez você costume traduzir os textos. Não vai rolar. Se você for traduzir palavra por palavra, no metade do parágrafo você já se perdeu. Você tem que desenvolver uma habilidade para fazer essa leitura. Então, quem tem habilidade de leitura, quem fez o curso, achou a prova muito acessível. Uma grande quantidade de pontos para fazer aqui, tá? Então, as mensagens que eu recebi dos meus alunos confirmam isso que eu falei. Quem assistiu essa resolução da prova anterior vai lembrar do que eu falei. Então, essa prova foi acessível, foi tranquila, e ela foi bem no ponto, separou. Ela, na verdade, assim, talvez algum aluno que tenha uma facilidade com inglês, que são poucos, não são muitos, tá? Isso não tem nada a ver. Ok, tá bom, vai. Tem um pouco a ver, sim, com questão de oportunidades, de renda e tudo mais. Mas a grande oportunidade é que você não esteja aqui ainda. É isso que eu estou te falando, tá? Por enquanto. Porque não é o quanto você pagou na escola ou o curso de inglês que você fez. É a maneira como você estudou. É a maneira como você se preparou para essa prova, tá? Então, pouquíssimos alunos têm essa habilidade para leitura de inglês. Então, esses poucos alunos que desenvolveram habilidade para leitura tiveram facilidade nessa prova. E são muitos pontos, tá? Faça a conta. 83 para 90, se eu não me engano, são 7 questões, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 8 questões, na verdade, de uma prova de 90. Quase 10% da nota. Dependendo da carreira que você vai fazer, faz toda a diferença. Tá certo? Medicina, não vou nem falar, 99% dos meus alunos vão para medicina, me procuram, porque faltam os pontos para medicina, então tá dito isso. Vamos corrigir? Vamos lá? Eu vou jogar a prova aqui para você. Olha ela aí. Deixa eu colocar ela bem grandona para você. Acho que tá bem bonito aí, né? Federal do Paraná, um prédio maravilhoso, um prédio lindo, um modelo clássico, fazendo a sua homenagem, rendendo a sua lembrança ao clássico grego, não é verdade? Vamos em frente? Primeira questão, uma tirinha, tá? Uma tirinha bem comum dos nossos dias, tá? Toda vez que você for fazer uma questão de tirinha, o que você tem que ter em mente? Tem um efeito de humor aí. O efeito de humor vai vir do uso da linguagem. E qual uso de linguagem causa um efeito de humor?
A gente dá risada daquilo que nos surpreende. A gente dá risada daquilo que pega alguma coisa que a gente já conhece e joga uma coisa diferente. Eu estou falando da ambiguidade, tá? Mas eu poderia também falando da intertextualidade, de pegar um texto, fazer uma referência a um outro texto e com esse texto fazer uma nova leitura. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Então, ambiguidade, intertextualidade, ironia, que é falar um jeito de maneira sarcástica para causar um efeito também, é muito comum. Vamos ver qual é o efeito de linguagem que a gente tem aqui, e eu sempre recomendo, entenda primeiro, não vá tentar jogar com as alternativas. Vá com convicção para as alternativas sobre o que você entendeu, porque nas alternativas sempre vai ter um distrator para te enganar. Tá lá para isso. Aliás, isso que eu acabei de falar é um pleonasmo, né? Se é distrator, é para enganar. Outra maneira de acontecer na prova, embora são raras questões com pleonasmo, tá certo? Mas vamos lá. Leia a tirinha, né? Escrito por IA, lido por IA. Escrito pela inteligência artificial, lido pela inteligência artificial. AI turns this single bullet point into a long email I can pretend I wrote. Essa inteligência artificial transforma essa simples ideia, o bullet point, aquele simples tópico, tá? Ponta de bala, não. Você tem assim, bullet points. Você tem lá os tópicos, né? Numa apresentação. O cara tem uma ideia só. Então ele tá, vamos dizer assim, ele fala, caramba, só tenho uma ideia, né? Mas vamos dar um jeito nisso. Eu vou transformar essa pequena ideia que eu tenho num longo e-mail para fazer de conta que eu escrevi alguma coisa, que eu tenho substância, que é o que ele está falando. I can't pretend I wrote. Pretend, fingir. Olha que interessante. Pretend é um dos falsos cognatos mais comuns na língua inglesa para nós brasileiros. Falso cognato é sempre uma língua em relação à outra, né? Então, para mim, brasileiro, pretend, pretender, não, eu não pretendo escrever. Eu estou fingindo que eu escrevi. Olha que maneira elegante que a banca percebeu. Ah, vamos pegar esse cartão que apareceu pretend, mas a gente vai cobrar falso cognato. A gente vai cobrar o falso cognato na leitura. E vocês já vão ver onde a gente vai chegar. Então ele fez lá, ele tem uma ideia e transforma essa ideia num e-mail com o uso do IA. Beleza. Vai para o receptor, para a leitura. A inteligência artificial faz esse simples, transforma num simples bullet point um e-mail longo que eu pretendo ler, não, que eu finjo ler. Então, o que é interessante aqui? Ele só tem uma ideia. Ela também não vai ler a ideia longa que ele criou. Ela vai ler só aquela ideiazinha. Então, a gente tem aqui uma coisa muito sutil, muito interessante sobre comunicação, né? Ele só tem uma coisa para falar. E às vezes tudo que ela queria é só essa coisinha para falar, para ler também. Mas a gente está num jogo de comunicação, né? De fantasia. Faço um longo e-mail. Aí, você leu? Ah, eu li. Leu nada. Leu absolutamente nada, né? Só fez ali um single point, tá certo? Então, qual que é a nossa brincadeira aqui? Ninguém mais, a gente não tem uma comunicação direta, a gente finge fazer uma comunicação e a inteligência artificial está no meio desse fingimento. Não que seja mentira as coisas que ela faz, não é nada disso. Mas a gente usa muletas agora. Já usava antes, segue usando. Agora a inteligência artificial é a maior muleta que a gente tem. Tá errado usar a inteligência artificial? Não é o caso, tá? Errado é quando a gente não tem conteúdo e buscar a inteligência artificial para suprir conteúdo. Esse é o problema. Porque a gente usa inteligência artificial, tá? Não tem como não usar. Ela facilita demais, mas desde que você tenha noção do que você está fazendo. É você que vai usar a ferramenta, não é a ferramenta que vai fazer por você. Tudo isso, toda essa discussão muito presente, muito contemporânea, muito necessária para ser feita na sala de aula, na escola e aqui, né? No ambiente do pré-vestibular, dentro da universidade, está aqui, numa tirinha. Você não tinha percebido tudo isso, né? É isso. Olha a beleza dessa tirinha, olha a profundidade dela. Então a questão é essa. A gente usa a inteligência artificial para fazer uma muleta para fingir coisas que talvez a gente não precisasse se nós tivéssemos mais convicções daquilo que é urgente e necessário. Mas a vida não funciona assim, não é mesmo?
De acordo com a tirinha, é correto dizer que, letra A inteligência artificial escreve o e-mail sem guidance items, sem referência. Não, você tem que dar referência para ela, tá? Ou só tópicos sugeridos. Não, você dá uma referência, você dá um patamar para ela, você orienta. Você não pode chegar lá, escreva um e-mail. Ela vai escrever, mas vai sair qualquer coisa, tá? E essa discussão não está presente ali. Isso que está colocando aqui não está sobre o uso do e-mail, sobre o uso da inteligência artificial. Não é essa discussão. Letra B. Ambas as pessoas trabalham com computadores, declaram que eles têm a intenção de escrever e de ler. Não, eles não têm intenção, eles fingem. Essa alternativa B era para enganar aquele aluno, distrair o aluno que não conhece o pretend, tá? Assim, pode até ter acertado, tá? O aluno no final, porque ele arcou aqui, vou deixar B. Mas você vai perceber que o jogo do vestibular é tempo e estratégia de prova também. Então, talvez você possa ter perdido um tempo aqui que custou alguma outra questão para você. Letra C. Inteligência artificial summarize, resume um e-mail longo? Sim. Numa lista de poucos itens? Também. A gente vê isso acontecer no dia a dia. Mas na minha historinha é um único bullet point. Então a C está fora. Letra D. A inteligência artificial garante que os trabalhadores estejam bem informados, engajados com os e-mails e responsáveis por aquilo que eles escrevem e leem. Isso aqui é o mundo ideal, isso aqui é o mundo perfeito, é aqui como deveria funcionar, né? Mas não é a inteligência artificial que tem que te informar, tá? Da mesma forma que não era o Google que tinha que te informar. Ali você vai buscar algumas orientações para tentar facilitar a sua pesquisa, mas não fazer a pesquisa por você. Percebeu a diferença? Tá? Letra E. As pessoas trabalhando nos computadores na tirinha podem simular. E aí, perfeita, o FPR foi muito bem aqui. Simular para confirmar o pretend, fingir, tá? Que eles tanto escrevem ou leem os e-mails. Alguém pode falar, professor, either, fiquei perdido. Aí é aula, aí é curso, aí é preparação. Either, você cruza com ela, você não tem tradução para o either. O either é um advérbio. É um advérbio neutro, mas é usado tanto para alternativas, tanto quanto nenhum nem outro. Se for neither, se for negativo, você não tem tradução para o either, mas você tem vários usos da mesma forma que a gente tem no português. Então, com a frequência com que você faz a leitura do texto, ler o either fica natural. Quando você vê o either, você já sabe. Vai abrir uma alternativa, vai abrir uma comparação. Aqui no caso, tanto quem for escrever quanto for ler e-mails, tá vendo? Não tenho tradução, mas eu tenho o mesmo uso que no português. A letra E está perfeita em todos os aspectos. Simulate como pretend ali, tanto escrever quanto ler, tanto de um lado quanto do outro. Perfeita. 83, letra B. E onde está errado aqui a B? Declararam que tem a intenção. Não tem intenção, eles não pretendem. Intend é o nosso pretender no português. To intend é o pretender no português quando você quer fazer alguma coisa. Mas o pretend é fingir. Ou aqui, como o FPR colocou muito bem, simular. Excelente questão, muito boa. Gostei bastante dessa aqui. Pela escolha do tema e pela forma como a UFPR, a banca da UFPR colocou aqui, ela selecionou muito bem. E um aluno com leitura de texto aqui não teve nenhuma dificuldade nessa questão. É o que a gente chama por aí da questão perfeita. A questão perfeita não é aquela super difícil. É aquela que pega bem nos pontos importantes e seleciona quem se preparou de quem está indo no vamos que vamos. Tá certo? Lights out, why all night parties are in decline around the world. Acendam as luzes, tá? Lights out, tá? Não, apaguem as luzes, né? Saindo as luzes, né? Porque as festas que duram a noite inteira estão em declínio por todo o mundo. Aí eu tenho aqui um texto com 4 parágrafos, tá? Baseado no texto, eu vou precisar ler. Considerando as afirmativas, eu tenho que ler e marcar a alternativa que define a expressão usada no texto. Aí tem as expressões aqui.
Então, aqui, não tem jeito. Eu tenho 3 questões que eu tenho que ler o texto. É uma característica da prova da UFR dos últimos 4 anos. Então, é uma prova muito parecida com o Enem, muito parecida com a Unicamp. Eu vou ter que fazer a leitura completa, vou ter que fechar a ideia. A diferença é que é uma prova mais longa. Ó, texto mais longo. Eu não tenho esse tamanho de texto no Enem, eu não tenho esse tamanho de texto nem na Unicamp. Está no mesmo tamanho da UFO, e a UFO às vezes um pouco maior, mas eu não posso fazer uma prova só disso, tá? Então você poderia pular esse aqui, dar uma olhada nesse texto aqui, que é um pouco mais curto, ó, você tem 87, 88, e depois esse outro texto para fazer 89 e 90. Não deu. Você percebe que toda a prova está orientada na leitura dos 3 textos. E aqui fez muita diferença. E é o que eu falei. Se você teve dificuldade com essa prova, é porque você tem que ser meu aluno. Fica aqui o convite, mais uma vez, o link está aqui, tá? Mas é porque a leitura não é uma coisa natural para você. Se perdeu aqui no meio. O vocabulário que está aqui te incomoda. Aí a gente tem que criar o vocabulário, tá bom? Vamos ler junto? Tight de apertar. Então, tighter regulations. E aqui, tighter é comparatives. Outra aula que a gente tem lá. Então, você lê assim, as regulações estão cada vez mais ajustadas, apertadas, mais exigentes, vamos dizer assim, né? Maiores custos e uma geração mais sóbria. Toda essa primeira linha aqui em comparatives, tá? Bateu, atingiu a indústria noturna, duro, tá? A indústria da balada, vamos dizer assim, né? Vou falar vida noturna, né? Nightlife, vida noturna. Passar a noite inteira dançando, bebendo, curtindo com os amigos. Isso é uma coisa da minha geração, quando eu era mais jovem, 20 anos atrás, era o que a gente fazia todo final de semana. O mundo mudou. Essa indústria da vida noturna está em declínio. Os nightclubs, os clubes noturnos por todo mundo estão fechando suas portas mais cedo do que antes. A gente tinha essa coisa, né? A baladinha ali, o cara abriu um negócio, ela tinha um hype, ela tinha um grande movimento, aí ia passando, ela ia perdendo aquele ímpeto, o cara já fechava o bar. É uma das coisas mais capitalistas que existem. Investe, faz um lucro, e a hora que o lucro começa a apontar que vai reduzir, ele vai lá e ó, fecha o negócio, põe o dinheiro no bolso, fecha tudo e parte para outra. E alguns das grandes pontos, né, não das grandes pontos aqui, ó, de badalação, estão recebendo cada vez menos, fewer all night parties. Ou seja, tá fechando muita baladinha e as que existem ainda estão recebendo menos gente. Proprietários dos clubes e organizadores de festa enfrentam essa tide, ó, repetiu aqui, né? Repetiu aqui, ó. Nossa, repetiu aqui, eu não tinha reparado nisso. Agora que eu fiz aqui a correção, eu fiz a prova e não reparei, ó. Repetiu exatamente o que estava aqui, ó. Ah, é porque isso aqui era o que a gente chama no jornalismo do olho ou sublead, né? Que é você tem o lead, a manchete principal, e embaixo aquela linha, né? Então ele vem aqui, ó. Mas o real culpado, tá? Culpado, é simplesmente que essa geração de pessoas jovens é menos interessada na cultura dos clubes que a geração prévia, que a geração anterior, que é a minha geração, tá? A geração do meu filho é muito mais... Não tem nem sinal de que vai querer fazer isso. O jornal Financial Times recentemente atualizou uma análise sobre essa indústria, tá? O jornal encontrou que o número de clubes abertos depois das 3 da manhã diminuiu em 12 das 15 cidades globais analisadas. Então, a análise foi feita em 15 cidades, em 12 reduziram, em 12 cidades o número de clubes foi reduzido. Então é verdade. De Barcelona a Nova York e Manchester to Melbourne, as festas estão acabando mais cedo do que nunca. Os nightclubs também estão enfrentando, facing, competição
dos clubes que abrem de dia. É legal de dia, né? 3 da tarde, 4 da tarde, aí você volta para casa às 7, 7h30, 8 no máximo, já tá dormindo gostosinho, já começa a semana de novo. Muitas grandes cidades têm visto um aumento nos eventos que acabam mais cedo do que a noite, evening. É o que eu falei agora, 6h30, 7. Pessoas jovens hoje não apenas estão indo para os clubes, como as gerações costumavam fazer. A ideia de beber demais, deixar um monte de dinheiro em drinks e ficar fora a noite toda até o amanhecer, essa ideia não tem apelo para a nova geração de jovens. Um comentarista chamou a geração Z da geração mais sóbria até agora. Tá certo? Pessoas jovens são mais educadas sobre dormir, realmente. E aí vem um comentário, tá? Você olha as fotos da sua família com idades prévias, você olha para os seus professores, olha para as pessoas em volta. Uma pessoa de 50 anos, hoje, é como se tivesse 30, 20 anos atrás. Dorme melhor, bebe mais água, passa protetor solar, não fuma, bebe menos. Isso está fazendo muita diferença estética, tá? As pessoas mais jovens querem ter 8 ou 9 horas de sono por noite. É difícil fazer isso quando você está curtindo a balada e chegando 6 ou 8 da manhã na sua casa. Já chegava com pão. Os clubes, né? Os clubes noturnos não vão morrer totalmente tão cedo, mas a indústria precisa se adaptar ou vai continuar a encolher, encolher. Baseado no texto, a vida noturna nas cidades globais é mais forte do que nunca, is as strong as. É tão forte quanto. Isso aqui é igualdade, comparatives. É uma das primeiras aulas que a gente tem lá. Na verdade, é o contrário, né? Nada a ver. Isso aqui o texto fala exatamente o contrário, tá? B. A pesquisa do Financial Times revelou que o número de nightclubs operando depois das 3 da manhã nas cidades globais reduziu de 15 para 12. Isso aqui podia enganar alguém que lê muito rápido, tá? Porque o 15 para 12 são cidades, não clubes. Do jeito que está aqui, se você não tem a capacidade de leitura, se você não tem essa habilidade desenvolvida, ia se embananar, ia achar isso aqui no texto. Ia ficar meio nublado, ia ficar com a B. C. As jovens gerações preferem ir para os clubes de dia. Eu esqueci a palavra agora, daily clubs, não. Diurnos, os clubes diurnos. Eles podem beber. Não, eles não querem beber. E ainda ir para casa mais cedo. Aqui tá certo, para dormir 8, 9 horas. Essa aqui quase enganou, porque eles não querem get drunk. Não estão bebendo, é a geração mais sóbria. Letra D. A indústria da vida noturna tem que mudar a sua cultura de clube e adaptar para novas gerações, para o estilo de vida das novas gerações. Sim, para evitar de ficar cada vez menor e menor. Isso aqui é um paralelismo. Smaller and smaller é cada vez menor, que é a mesma coisa que o shrink. Aluno meu aqui brilhou, já bateu o olho aqui, 84, letra D. Tudo da base do comparatives. Olha que sofisticação essa prova. Olha que classe, olha que elegância. Não é aquela coisinha cuspida de gramática de decoreba. É a gramática em uso, que é o que eu sempre falo. A partir da leitura. Eu tô muito feliz com essa questão. Estou muito orgulhoso de ver o que a UFPR fez, né? Com certeza, a UFPR deve ser alguma coisa para mim, que audácia minha. Mas tá lindo isso aqui. Letra E. As gerações mais anteriores, né? Estavam que não quer ficar sóbria, nem gastar menos dinheiro. Não, é a nova geração. A gente gastava um dinheirão, segue gastando porque old habits die hard, velhos hábitos demoram a morrer, né? É que a gente começa a fazer, enfim, tá tudo errado isso aqui. Próximo. 85. Não, tá bom, vai. As velhas gerações estão ficando sóbrias? Não. As novas gerações estão ficando sóbrias e não falou nada das velhas gerações. E gastam menos dinheiro? Não. Quem gasta menos dinheiro? As novas gerações. É isso. Que é a geração Z. Tinha que inverter aqui. Se geração Z viesse aqui e a older viesse para cá,
aí ia estar perfeita, eu ia ter 2 respostas. Mas a UFPR não é tonta nem nada, não arruma problema para a cabeça dela, constrói as alternativas muito bem. Alô, Unicamp, tá certo? Constrói muito bem as alternativas, tá certo a questão, letra D. 85. Aqui, não tem jeito, tá? É falso e verdadeiro. Então, vamos lá. Aqui no falso e verdadeiro, ó, algumas dos lugares famosos, de festa, de balada, por todo mundo, estão reduzindo a frequência daquelas pessoas que frequentam a noite inteira. Tá sim, tá reduzindo. A 1 tá certa, tá bom? 2. O jornal analisou 15 cidades globais para o artigo. Sim, foram 15 cidades analisadas. E das 15 analisadas, 12 estão reduzindo. Fico curioso pelas outras 3. Acredito que Buenos Aires deve estar lá entre as 3. Os caras são fera. Os caras levam a sério esse negócio. 3. Os clubes noturnos continuam aí, pegou, hein? Thriving. Isso aqui é uma questão de vocabulário que você não está vendo. Se você não sabia o que era thriving, você não ia acertar a questão, tá? Porque você podia vir aqui, e agora, gente? Não sei. Ah, meu Deus, e agora? Thriving, prosperar, desenvolver. Então a 3 está fora. E aí você podia cortar 3 aqui, aí não sabe dar 4 ainda. Aí você podia cortar D, mas é a 1 e 2. Ah, não sei aqui. Bom, então a 4 tem que estar errada, a 4 tem que estar errada. Pessoas jovens da geração Z estão muito interessadas em pagar caro nos drinks? Nem a pau. 4 está errada. Sobrou 1 e 2 correto. 85, letra B. Excelente questão, mais uma vez. Parabéns, UFPR. Sem forçar muito. Entendeu? Naturalidade ali, ó. Só no toque e me voe. Tranquilidade. Excelente prova até agora. 86. Marca a alternativa correta que define o uso da expressão usada no texto. Então tem a expressão aqui, ó. All night parties. Festas que duram pelo menos 24 horas sem parar. Qual que é o problema que a gente tem aqui? Esse all night parties não é sobre as festas, tá? Esse all night parties que ele usa aqui, ó, eu não lembro onde eu marquei. Eu não marquei, né? As festas estão caindo, né? Ele, na verdade, ele tá falando das pessoas, tá? Não tá falando das festas. Aqui, aqui tá ambíguo, tá? No título, tá? Mas quando ele vem pra cá, quando ele vem aqui, ó, ele vai falar em algum lugar, eu vi aqui, ó. Aqui, ó. E alguns das grandes lugares estão recebendo cada vez menos all-night parties, cada vez menos pessoas que ficam acordadas a noite inteira na festa, tá? Então, esse all-night parties não é sobre a festa, é sobre as pessoas. Essa eu achei difícil, tá? Mesmo o aluno preparado podia ficar confuso ali, tá bom? Mas não é aqui. Letra B, altos custos, menos caros. Não, é exatamente o contrário, tá? Letra C, the most sober, aqui nunca bebe, nunca, menos bebeu. Aqueles que bebem mais. Então tinha que saber sober. D, the real culprit, o real culpado. Mais uma questão de vocabulário. A real causa da situação do problema. E die out não é expandir. Die out também não é morrer, tá? Die out é reduzir. 86, letra D. Culprit, culpado. E aí o brain rot. Brain rot, muito legal. Eu falei do brain rot na minha aula ao vivo, da turma ao vivo. Se você está vendo agora, talvez a turma ao vivo já esteja disponível para o ano de 2026. Ou espero estar aqui em 2027. Espero estar aqui em 2028. Foi um experimento que a gente fez e deu muito certo. E como é que funciona na aula ao vivo? Eu leio o jornal, eu leio a revista, porque eu gosto. Por gostar, virei professor e também porque é o que cai na prova. As fontes da prova, ó, tá aqui é uma pesquisa, né? Mas aqui, ó, onde ele foi? Isso aqui é uma lição plain English. Mas onde eles foram? No Financial Times, não foi? Então, eu leio jornais porque eu sei que é daqui que saem as questões da prova. Os temas contemporâneos que a UFPR abordou excelentemente aqui. Então, Brain Rot eu dei em fevereiro para os meus alunos, caiu
na questão dissertativa de meio do ano aqui em São Paulo, na Unesp, sobre o brain rot. Aí eu repeti a aula do brain rot com outro texto e ela apareceu aqui. E aí eu vou falar uma frase que o meu aluno falou, tá? Que participou dessas duas aulas. Falou, professor, a hora que eu vi brain rot, primeiro eu lembrei de você. Falei, claro, mas eu fiz a prova para você. Segundo, eu consegui ler o texto com muita tranquilidade, eu já sabia o assunto. Então, já sabendo o assunto, a leitura ficou muito fácil. E eu acertei as duas questões com muita tranquilidade. Brain rot, acho que você sabe o que é, né? É a culpa de como as redes sociais abusam da nossa atenção. A rede social, ela é um negócio. Como negócio, ela quer lucrar o máximo possível. E ela descobriu que ela lucra muito mais se ela passar mais tempo com você. Não porque ela gosta de você, aprecia a sua companhia. É que quanto mais tempo você passa com uma pessoa, mais você sabe sobre ela. Então, vou falar uma historinha boa sobre isso. Eu tive um chefe, quando eu trabalhava num banco, que falava assim, Celso, você só vai conhecer um cliente depois que você comer 1 quilo de sal com ele. O que ele quer dizer com isso? Quando é que você vai comer 1 quilo de sal com uma pessoa? Qual que é o tamanho do sal que você serve na sua refeição? Essa é a ideia. Por isso que você vai almoçar com as pessoas, porque é gostoso, é compartilhar. Inclusive tem um texto muito interessante que eu dei na aula sobre como compartilhar refeições é um índice de felicidade. Porque a refeição é aquele tempo que você tem compartilhado com as pessoas. E tempo compartilhado é uma das coisas mais importantes que a gente tem. E aí ele vem, você tem que comer 1 quilo de sal para conhecer um cliente. A outra que ele me falou, você toma um café com uma pessoa porque o café está quente. E você não vira o café quente. Você vai tomando o café. Esse processo de passar um tempo com a pessoa é muito importante. Quantos cafés você vai tomar? Quantos quilos de açúcar você vai consumir com essa pessoa para você conhecê-la? Isso que eu estou falando é para a rede social, o brain rot. Mas eles tomam o seu tempo, não é porque eles apreciam a sua companhia. É que quanto mais tempo você passa nas redes, nas telas, mais tempo ele coleta as suas preferências. E se eu conheço as suas preferências, eu consigo vender muito mais fácil para você. É isso, tá? Vamos fazer um paralelo aqui com a gente? Quanto mais tempo você passa comigo, fazendo prova, lendo texto, você não vai perceber, mas uma hora você vai estar fluente na leitura de inglês e daí você parte para outra, passa nessa prova e não vejo mais você. Você vai viver a sua vida lá na faculdade. Mas feliz. E vai lembrar que toda vez que você for ler um texto de inglês que vai cair na sua mão toda hora, você vai lembrar que você aprendeu antes ao passar na prova, tá certo? É sobre isso. O que é o brain rot, então? O brain rot é a consequência desse processo de você ficar aqui consumindo vídeos curtos. Eu brinco com meu filho que às vezes eu chego para ele assim, filho, você tá no celular aí, cara. Mas o que é esse sangue no seu nariz? Nossa, acho que é o seu cérebro derretendo, né? E aí ele falou, pai, de onde você tirou essa piadinha sem graça? Eu falei, não, é que eu lembro que os antigos egípcios, quando iam fazer as mumificações, eles tiravam o cérebro pelo nariz, né? O seu não precisa tirar, tá escorrendo aqui pelo nariz pelo uso excessivo de telas. O texto é sobre isso. Como foi em fevereiro, como foi na Unesp no meio do ano. Vamos lá? Perceived deterioration. A deterioração percebida, tá? O termo sugere um declínio cognitivo nas habilidades como atenção, memória e humor causado pelo consumo de conteúdo de baixo esforço. Esse é o problema. E aí, gente, se você está aqui ainda me tolerando, está aqui ainda, né, sem surtar comigo, se você está só assistindo isso, espero, e não está aqui no celular, aprenda uma lição agora, tá? Desculpa a minha arrogância de querer te ensinar alguma coisa, mas intensidade vale mais do que quantidade, tá? É isso que está escrito ali. Então, assim, se você vai fazer alguma coisa, faça com foco, atenção, com intensidade. Você precisa desse atrito para sentir o desenvolvimento. Fazer a coisa apenas suavemente, para algumas coisas funciona, mas em algum momento você vai ter que ter um atrito. Traz aqui para o inglês, tá? Você vai ter que ter o atrito da leitura do texto e brigar com as palavras em algum momento.
e ter o seu movimento de pensar no que aquela palavra quer dizer antes de correr para o dicionário, ou pior, antes de correr para o Google Tradutor. Então, a gente precisa do atrito. Ele não pode ser demais, senão ele vai desanimar. Mas se ele for muito baixo, você não vai perceber o avanço. E aí vai doer. Aí vai atrapalhar. Aí vai chatear. Você vai perceber que você vai perder seu tempo. Professores, colegas meus já falaram isso para você. Não seja passivo ao assistir aula. Não é só assistir aula. Você tem que fazer o negócio. Você tem que fazer a parada. Entendeu? Então, a gente precisa de um esforço cognitivo para avançar. Então, se você fica aqui consumindo conteúdo de baixo esforço, não vai rolar, tá bom? Overconsumption of unchallenging content. Brain rot is often associated with activities like doom scrolling. É negócio de ficar girando aqui, ó. Não estou culpando você, tá? Não estou apontando o dedo para você, porque eu também. Eu tenho que me controlar também. Porque, cara, na moral, eu chego aqui, nossa, eu tô cansado, e tô mesmo, pega aqui. Aí eu vejo ali, nossa, um VT de 2 minutos, Palmeiras e 15 de Jaú em 1985. Eu fui nesse jogo. Eu quero ver. Aí ele já percebeu, pô, esse cara é um fanático por esportes. E ele tem um time. Se eu mandar só essas coisas para ele, ele vai ficar um tempão aqui. Aquele site que vende camisa de futebol retrô vai faturar com eles. Então eu vou cobrar. Eu vou pegar a camisa o site da camisa retrô e vou entregar ele para aquele site. E a camisa de site retrô vai ver um estouro na venda. Onde ele vê esse estouro da venda? Cara, depois que eu passei a anunciar no Facebook e no Instagram, as minhas vendas explodiram, porque achou as pessoas certas. Então ele vai continuar bancando, ele vai continuar pagando os anúncios. Acabei de te explicar a indústria como é que funciona, tá? E quando você fica muito tempo ali, isso você, além de gastar dinheiro, porque os anúncios que vão chegar para você serão irresistíveis. Porque o cara vai certamente naquilo, na sua carência. Serão irresistíveis. Além de gastar mais dinheiro, você vai ficando mais lelé da cuca, tá? Onde os indivíduos passam tempo extensivo online, consumindo de maneira passiva outros conteúdos que vão engajando você sem um pensamento profundo, sem questionar e sem análise. Isso que eu estou falando para você é isso. A gente tem que parar, sentar, se questionar. O questionamento, o seu questionamento é a base da sua existência, da sua resistência, do seu avanço como pessoa. Como cientista, você não quer entrar na universidade? Como cientista. É assim que você vai tornar a vida das pessoas melhor. Agora, se você aceita tudo assim, blá, aí você está só reproduzindo o que alguém quer que você faça e não está dando a sua contribuição. Mental fogness. Fog vem de neblina, tá? Neblina. Então a coisa fica meio nublada, você não consegue ver com clareza. Isso também pode descrever um estado de mente, tá? No qual, um estado mental, né? Onde os indivíduos lutam para ter foco e clareza. Não é um diagnóstico médico, tá bom? É importante notar que o brain rot não é reconhecido como um diagnóstico médico. É uma gíria. É um termo popular entre a geração Z e a geração alfa, que é a que vem depois, né? Sobre o uso da rede social. Acabei de perceber que eu dei um botãozinho para frente aqui e pulei, né? A introdução. O brain rot é uma gíria para se referir à deterioração percebida pelas pessoas no seu estado mental e intelectual, frequentemente devido a consumo excessivo ou trivial de conteúdo que não é desafiador, particularmente conteúdo online. Não é uma condição médica, mas uma maneira de descrever os efeitos mentais do excessivo tempo de tela e o engajamento com certos tipos de material online. Aí vem uma explicação mais detalhada que eu já dei para você. Pronto, sabe tudo agora sobre brain rot, sabe tudo agora por que você vai ter que, depois que acabar essa aula, largar a rede social, sair da rede social e pegar um livro para ler. Tem que ser um livro, de preferência impresso. Se não rolou impresso, um Kindle tá bom, vai lá. O Kindle, para quem é leitor, é tipo uma droguinha, tá? É isso. Então, um livro impresso, uma lista de exercícios que você tenha que fazer,
E você vai sentir o seu cérebro fazer cosquinhas, conexões. Né? E você vai ter aquela dopamina do aprendizado. Isso é muito, muito, muito bom. Letra A. Passar muito tempo consumindo conteúdo irrelevante pode levar ao brain rot. Perfeito. 87A. O termo brain rot foi criado para definir uma condição médica. Eles tomaram cuidado de avisar você. Não é uma condição médica. Letra C. Um tempo excessivo de telas pode ser ligado a uma melhora na memória. Não. Uma melhor atenção. Não. Spam é tempo, tá? É distância de tempo, tá bom? Attention span é o tempo que você consegue ficar atento. Life span é o seu tempo de vida. E por aí vai. Span é tempo, uma distância de tempo. Mental fogness is when people focus easily. Não, tem dificuldade para focar. E tem claras ideias? Não, tem ideias nubladas. Apenas a geração Z, a geração alfa sofre do brain rot? Não, e é o que eu falei para você. Eu tenho dificuldade, eu tenho que lutar. Seu avô, sua avó, tenho certeza disso. Porque isso aqui pegou no humano, onde ele tem mais, assim... não consigo nem dizer, gente. A gente é muito indefeso para isso. A gente fica... A dopamina que dá uma coisa que você quer, ele vai testando. Só que hoje em dia, eu podia fazer até um experimento social com vocês agora, né? Eu podia ligar meu celular aqui e começar a falar para vocês. Só vai vir coisa que eu gosto. Dificilmente eles vão errar, mas eu não vou fazer isso. Deixa para lá. Vamos terminar a correção. Marque no texto a alternativa correta baseada no texto. Letra A. Doom scrolling e consumir higher. Aqui não, é consumir baixo, né? O doom scrolling é consumir conteúdo não desafiador. Então a letra A está errada. Letra B. O humor da pessoa melhora, boost, não, piora. Letra C. A gíria é considerada tradicional, uma palavra bem estabelecida. Não, a gíria é uma palavra que surge nova. Engage in deeper thought, analysis, critical thinking and develop brain rot. É o contrário. Se você se engajar em pensamento profundo e análise e critical thinking, você vai impedir o brain rot. Vai ler um livro. Tá cansado? Então vai no cinema, vai ver um filme. Tá cansado? Então dorme. Descansa. E quando estiver bem, leia um livro. Tenha energia para ler um livro. Tenha energia para assistir um filme, entender. Não que você quer só falar... Porque a gente brinca muito sobre os filmes, né? Eu gosto de cinema. Que filme que você assiste? Entendeu? A gente brinca, eu quero nada, eu quero só limpar minha cabeça. Os filmes que a gente assistia para limpar a cabeça passar 3 horas aqui agora, tá? Letra E. Baixo esforço e conteúdo online que não te desafia pode desenvolver o brain rot. 88, letra E. Vamos lá. Um lugar limpo, iluminado. Um lugar limpo e iluminado. Clutter. Você não sabe o que é clutter? Eu vou brincar com você, tá? Fazer de conta que eu também não sei. Um lugar com menos clutter pode reduzir o estresse. É um lugar limpo, é um lugar sem clutter. Você já entendeu? Clutter, para muitos de nós, é um annoyance, um incômodo. Mas para outros, é um assunto muito pessoal e um tópico sensível. Para alguns, partindo mesmo com a pequena folhinha de papel ou uma lata de lixo cheia, pode causar um turmoil, uma ebulição emocional, tá? Um incômodo emocional. Então você já sabe o que é clutter. E para algumas pessoas isso é muito sensível. Não consigo lidar. Se você tem um grande medo de perda, de escassez, o clutter é usado como uma proteção dos relacionamentos. Opa, talvez seja o meu caso, tá? O professor tem muito disso, vai juntando papel, né? Vai juntando uma papelada. Não, um dia eu vou precisar. E pode ser um sinal de uma séria, mas tratável, desordem mental, conhecido como hoarding. Faz de conta que você não sabe hoarding. Mas para aqueles que uma simples desorganização, ainda que se sente estressado por isso, os seguintes benefícios de limpar pode promover uma iluminação. Porque, como Hemingway dizia, o escritor, um lugar limpo e bem iluminado. O Hemingway tinha essa ideia para clarear suas ideias, né? Você já entendeu o que é clutter? Você já entendeu o que é hoarding? Quais são os benefícios que você pode esperar de receber
limpando a mess, a bagunça. Já entendeu o que é clutter? Salvar tempo, né? Economizar tempo, não gastando tempo para procurar as coisas, está tudo organizado. Economizar dinheiro, não comprando itens que você já tem. Agora eu senti aqui, porque eu já comprei um livro que eu já tinha. Mas menos mal, porque tenho muitos amigos e sempre tem um aniversário. Eu tenho uma pilha de livros ali. Essas aqui são os presentes para os meus amigos. Já fiz isso. Reduz o estresse relacionado a itens perdidos ou informação perdida. Gerenciar atividades ou deadlines, tá? Prazos de maneira mais eficiente. Ter mais tempo para fazer as coisas que você realmente quer fazer. E ter uma casa mais atrativa e convidativa. Pronto, você já sabe o que é clutter, já sabe o que é hoarding. Baseado no texto, letra A. O clutter pode fazer as pessoas sentir uma variedade de emoções, como estresse, ansiedade, incômodo e medo. É isso aí. 89 é essa aí, né? É isso. Aquela pessoa que um papelzinho fora do lugar deixa ela abalada. Leva a desordem mental? Sim. Que não tem cura? Não, tem tratamento. Peta fora. Transforma casas em ambientes atrativos? Não, é a ausência do clutter que transforma. Reduz o estresse porque as pessoas têm todas as coisas em volta dela. Deus me livre. E ajuda as pessoas a encontrar os deadlines. Não, meet their deadlines, não tem tradução, tá? Meet their deadlines. Anote aí, meet a deadline, cumprir um prazo. E fazer as coisas que têm vontade. 89, letra A. 90. Hoarding é uma desordem mental? Que as pessoas, que faz com que as pessoas fiquem eliminando, não, fiquem acumulando. Então, hoarding, tá fora. 2. O Hamilton diz que as pessoas querem estar em lugares bagunçados. A 2 tá fora. Então, a 1 tá fora, a A tá fora, a B tá fora, a C tá fora, a D tá fora. Não, peraí, tem que ter uma certa aqui. Não é possível. A 1 tá certa. Por que a 1 tá certa, gente? A 1 tá certa porque o keeps aqui tá com o sentido de não manter, mas de que é manter um comportamento, de evitar, tá? Então, hoard é uma desordem mental que faz com que as pessoas evitem, keeps people, mantém as pessoas distantes de keep people. É uma phrasal verb, é um idiom no inglês. Keep people, manter a pessoa distante, tá? Keep away from me, essa é a ideia. Faz com que as pessoas evitem limpar a sujeira. Sujeira não, tá? Entulho, papelada. O 2, é isso aí. O Hemingway diz que as pessoas querem estar em lugares limpos, não bagunçados, então a 2 está fora. 1 dentro, 2 fora. Então a A está certa, a B pode estar certa, a C está fora com certeza, a D está fora com certeza. É só ver se a 3 está correta. Organizar a bagunça pode ajudar você a guardar, economizar dinheiro e tempo. Então, 1 e 3 corretas. E a 4 vai estar fora. Procurar objetos de informação por toda a casa é um dos benefícios da limpeza. Losing. E tá errado esse losing aqui, tá? Porque esse losing não pode ser com 2 Os, tá? Lose com 2 Os é deixar folgado. Lose de perder é com um O apenas, tá bom? A 4 tá errada. 1 e 3. 90, letra B. E aí está. Concluímos, turma. Tá fechada aqui a nossa correção da UFPR. Levou mais tempo do que eu imaginava. Eu queria fazer em meia hora, não deu certo. Deu 50 minutos de aula, como sempre acontece. Mas tá entregue e eu vejo você na próxima. Sai daqui e vai ler um livro, beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.